Primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 37. Louvar a Deus pela vida do irmão Joel, que está me ajudando a fazer uma churrasqueira. Amanhã nós terminamos. E é 3 dias que nós estamos trabalhando nela. Começamos ontem, se Deus permitir, nós terminamos amanhã. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 37, quem encontrou, diga amém. Gênesis 37. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpas, mulheres de seu pai. E José trazia uma fama deles a seu pai. Entenda bem o que nós estamos lendo, tá, irmãos? Preste bastante atenção na leitura. Israel amava José mais do que todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Em outras versões de 4 cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar eles pacificamente. Aí não bastasse isso, sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molho no meio do campo, e eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Presta atenção no sonho. Aqui é o sonho que José estava sonhando. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai, a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu, tua mãe, teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, invejavam
Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Vamos aos vossos assentos. Senão, preste atenção. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero convidar aos irmãos para uma pequena palavra da parte do nosso Deus. Observe uma coisa. Nós estamos diante de uma leitura e a Bíblia está retratando que Jacó, por nome denominado de Israel, ele peregrina na terra de seu pai Isaac, na terra de seu avô Abraão, e ali eles edificam a sua casa. É bem sabido de toda a igreja que Jacó, ele foi um homem escolhido por Deus para dar linhagem ao povo de Deus. Hoje, os judeus, os israelitas, são descendentes de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, com 4 mulheres diferentes. Jacó foi casado com 2 irmãs, e cada uma das mulheres tinha uma concubina com a qual Jacó teve vários filhos. Agora observa que o texto da palavra de Deus está relatando a nós que Jacó teve por último 2 filhos, um por nome José e o outro por nome Benjamim. São os 2 últimos filhos de Jacó. E nós lemos aqui, eu não sei, o texto vai dizer pela qual razão Jacó tinha um amor maior pelo José. O texto vai dizer, por ser ele, ou por ser este filho da sua velhice. Havia um motivo aqui pelo qual eu não quero nem expressar, a Bíblia está falando aqui de amor, mas eu quero trazer um sentimento de afeto de um pai já na sua idade, embalando em seus braços um novo filho. E não bastasse isso, segundo a Bíblia Sagrada, da mulher qual ele amava. Ele era casado com 2 filhas de Labão. E os irmãos sabem a história que José trabalhou 7 anos por Raquel. E quando paga o preço deste casamento, ele é traído pelo seu sogro, colocando a ele a sua irmã e dizendo, porque o costume não se pode casar a mais nova antes da mais velha. E aí o texto vai dizer que Jacó trabalha mais 7 anos por Raquel, totalizando um total de 14 anos de trabalho. Mas a Bíblia diz que Deus abençoou Jacó. E quando Jacó voltou da terra do seu sogro e tio Labão, porque Labão era irmão da mãe de Jacó, ele voltou de lá abençoado com muitas riquezas, porque aprove Deus o abençoar.
Agora vocês vão entender onde é que eu quero chegar, irmã Lívia e a irmã Daiane, segundo o irmão Gessiano. Este lar aqui era um lar conturbado. Tem muita gente que diz, mas será que é só minha casa que tem discordância, problemas? A casa do Jacó aqui está vivendo não dias de paz. Nós lemos aqui que por causa da expressão do amor de um pai pelo filho, os irmãos odiavam aquele irmão, não? Simplesmente pelo pai. Representar um afeto maior pelo José foi o suficiente para que os irmãos aborrecessem o José. Ou seja, o ambiente familiar para o José não era bom. E não bastasse isso, olha aqui para mim, porque eu escuto essa história da minha mãe desde que eu era menino. E não bastasse isso, o José era um menino muito bom, segundo a Bíblia. O José trabalhava cuidando das ovelhas do seu pai, juntamente com alguns dos seus irmãos, exclusivamente filho de Zilpa e de Lia, é isso? Ele cuidava. Eu estou procurando Zilpa e Bila. Bila e Zilpa. Então não bastasse isso, todo o mal feito que esses meninos faziam, o José não perdia tempo. Chegava lá e dizia, olha pai, Judá fez isso. Olha pai, Zebulon fez isso. Olha pai, ele fez isso, ele fez aquilo. E o pai, como bom pai, repreendia os seus filhos. Então os caboclos ficavam, foi um campo minado para criar ainda mais um ódio pelos seus irmãos. Ele era certo, ele procurava fazer o que era certo. Aí você está achando pouco? O seu pai construiu uma túnica, uma roupa, um vestido comprido, com cores sortidas, com 4 tipos de cores. Ou seja, por onde José passava, ele era destaque, porque ele tinha uma roupa bonita, com 4 cores diferentes. Era amado pelo pai. Era um menino bom. Recebia elogios do próprio pai. E o texto vai dizer, e por causa disso, os seus irmãos o aborreciam. Agora escuta aqui o que eu quero dizer para você. Quando tu te propõe a ser um filho exemplar diante de Deus, quando tu te propõe a viver uma vida digna diante do Senhor, abandonando o que é errado e praticando o que é certo, andando pelo caminho que, segundo João, é Jesus Cristo, o próprio Jesus relatando em João, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, pode ter certeza, os primeiros a se levantar contra você não é quem está lá fora. Os primeiros a se jogar pedra em você não é quem está lá de longe, é dentro da tua própria casa, são teus irmãos. Sabe qual é a maior deficiência que nós temos
de agregarmos o mundo ou tirarmos pessoas do mundo e trazermos para o reino de Deus é nós mesmos. Se entrar alguém aqui fedendo a pinga da igreja, ninguém quer sentar do lado, ninguém quer dar um abraço. Quando o irmão erra aqui, a primeira coisa que é pedido é: corta a cabeça dele, pastor. Indo na contramão do que diz a Bíblia Sagrada, Jesus diz: quando alguém cair, pega e ajuda a levantar. Levanta. Se alguém pecar contra ti, perdoa. Se alguém precisar de ajuda, ajude-o. Mas a nossa intenção é sempre pisotearmos aquele que está precisando da gente. Irmãos, infelizmente, essa é a realidade do que nós estamos. O que tem de julgadores, o que tem de olheiros, para denegrir, para difamar. E não é lá fora, é dentro de casa. Dentro de casa que nós vivemos todos esses malefícios que vão na contramão do que Deus quer para nós. E por causa disso, nós sofremos uma diversidade de consequências e às vezes não entendemos o porquê. Você quer ouvir? Quer que eu fale? Quer que eu fale aqui? Semana passada as irmãs estavam aqui para orar, para ensaiar, não sei. Quando alguém diz: a culpa dessa mortandade que está acontecendo aí é do pastor, é dos obreiros, que não estão nas ruas orando. Dentro de casa. Agora olha na igreja, vê se está aqui. Vê quantos cultos vem por semana, quantas orações fala. E o mal está assolando, está destruindo. Muitas das vezes você é destruído, meu querido, não é nem pelo inimigo que está aí ao nosso derredor, é por você mesmo. Murmura demais, critica demais, ora de menos, serve a Deus de todo jeito, vive uma vida totalmente desmantelada, ou seja, uma derrota total. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o ambiente que José morava poderia até não ser bom. Ele tinha amor de pai? Tinha. Sua mãe já estava falecida? Estava, mas tinha amor de pai. Bom relacionamento com seus irmãos? Não. Os irmãos não. A Bíblia está dizendo aqui: odiavam. E cada vez odiavam ainda mais. Escuta isso aqui. E cada vez odiavam ainda mais. Aborreciam ainda mais. Mas eu te pergunto: José deixou de sonhar? José deixou de dormir? Aquele que tem projeto, levanta a mão, deixa eu falar isso como profecia para a tua vida. Aquele que está estabelecido em Cristo, irmãos, tem motivo para todos os dias levantar e ser grato a Deus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E deixa eu te dizer uma coisa: pode vir a tempestade que vier sobre a tua vida, se tu está em Cristo, vai passar e você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. Pode dizer glória a Deus por isso. Escute isso aqui. O texto está dizendo que José
José sonhava. Então, se José sonhava, José dormia. Ele descansava, e quando dormia, Deus colocava sonhos para José sonhar. Mas eu percebo aqui uma outra coisa que incomodava dentro da sua casa. Era o quê? Os seus sonhos. Será que teu sonho tem incomodado alguém, irmão? Será que você tem incomodado alguém com aquilo que você quer, com aquilo que você sonhou? José, ele não abria mão de contar os seus sonhos. Eu observo que José era um rapaz alegre. Ele tinha felicidade. Ele chegou para os seus irmãos e disse: meus irmãos, eu tive um sonho essa noite. É isso, pois conta aí, que a gente quer ver logo esse sonho. Nós estávamos no campo atando molhos, e de repente o meu molho se colocou de pé, e 11 molhos se inclinavam diante do meu. Os irmãos: opa, o que esse rapaz está dizendo? Já tinha interpretador de sonhos. Peraí, agora não bastasse o que ele tinha de papai, agora é sonhador. Olha os sonhos desse infeliz. Foi dormir de novo, teve outro sonho. E ele diz: pai, eu vi o sol e a lua e 11 estrelas que se inclinavam perante mim. Meu filho, por acaso eu e tua mãe e teus irmãos te serviremos, nos inclinaremos diante de você? Aquilo foi o pivô das águas, da calmaria da casa de Jacó. Os sonhos de Jacó incomodou seus irmãos. E agora eles esquecem a irmandade. Eles esquecem que são filhos do mesmo pai. E começa a trabalhar para destruir o sonho de um jovem. Eles deixam de ser irmão, deixam de ser família e passam a ser usado pelo diabo para destruir algo que Deus quer levantar. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus olha para você e aponta para você e diz: esse é escolhido meu, pode ter certeza, vai vir lapada de Aí Jesus disse assim: bem-aventurados sois vós, quando mentindo e injuriardes, dizer todo mal contra vós. Sabe por que nós deixamos de ser bem-aventurados? Porque nós não aceitamos. Está falando de mim? Espera aí que eu vou resolver. Aí entra na carne e deixa de ser bem-aventurado. Ah, falou mal do meu filho. Calma aí que eu vou lá agora no colégio e eu vou chutar o pau da barraca. Não é assim? Deixa de ser bem-aventurado. Nós estudamos aqui na última terça-feira que as provações, que a ventania, os ventos contrários, muitas das vezes em nossa vida é permitida ou colocada pelo próprio Deus para testar a nossa fé. Aí sabe o que acontece? Eu tenho tanto desejo de servir esse Deus, mas eu estou diante de uma prova tão grande, e diante da prova, cadê Deus? Cadê o Senhor? Me abandonou. Desviou por quê, irmão? Decepcionado com Deus. Voltou para a pinga por quê, irmão? Decepcionado com Deus. Estava prostituição por quê, irmão? Decepcionado com Deus. Deixei de sonhar, eu tinha sonho, eu era assim, eu era assado, mas meus irmãos me destruiu. A irmã fulana, a irmã ciclana não gosta de mim, me colocaram para baixo. E aí, destrói. Mas é bíblico. Dentro da casa do José, dentro da casa do seu pai Jacó, há um complô de irmãos.
para destruir os seus sonhos. Observa que os seus irmãos dizem: vamos vendê-lo. Outros dizem: vamos matá-lo. Outros dizem: vamos colocar dentro desta cisterna e veremos o que será dos seus sonhos. Queriam destruir os sonhos ou não? Achando que matando acabaria o sonho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. José tinha um projeto de Deus para a vida dele. E ele nunca abriu mão disso. Observe o que é importante aqui. José, irmãos, eu estou terminando, não durma. José tinha um projeto de Deus para a vida. E ele não abriu mão disso. Pegaram José aqui, colocaram dentro de uma cova, de uma cisterna, olharam para ele e disseram: vamos ver agora o que vai ser dos teus sonhos. Mas aquele mesmo que é levantado para enterrar os nossos sonhos, Deus levanta e diz: muda de ideia, troca o disquete da cabeça. Ganharíamos o quê? Matando esse infeliz dentro dessa cova vazia. Vamos vender. Passa os ismaelitas no deserto, numa carruagem. Vamos vender, nós pegamos dinheiro. E aí beleza, é melhor esse dinheiro. Venderam ele. Pegaram um cabrito. Venderam pelado, porque a túnica, que era um dos motivos da inveja, eles arrancaram dele, rasgaram a roupa, banharam no sangue de cabrito, entregaram o pai dizendo: olha, está aí uma besta fera, pode ter comido o José. Agora fica uma família destruída, um pai chorando um luto eterno de não poder enterrar o filho que achava que tinha sido tragado pelos animais do campo. E os irmãos escondendo isso. Segundo a Bíblia, todos os dias o Jacó chorava. E os filhos não suportavam ver a dor do pai, sabendo o que tinha acontecido, mas não tinham coragem de contar. O velho foi se desfinhando. Mas Deus tinha um projeto, irmãos, no sonho daquele que sonha os sonhos de Deus. José foi para o Egito, foi escravo na casa do Potifar. A mulher do Potifar se interessa pelo José, o pecado batendo a porta e o José dizendo: não, eu vou permanecer íntegro a Deus. Por causa do não, do pecado, vem mais uma consequência. Não bastasse isso, José sofre mais uma consequência. Foi preso, acusado de assédio sexual. Alguém pode até dizer: pastor, mas na prisão agora é o estágio final da vida desse jovem. Não, a Bíblia diz que lá ele continuou sonhando. Oh, glória a Deus. Continuou sonhando, continuou firme no propósito, na fé, não se aborreceu com Deus, hipótese alguma. Aí o projeto de Deus é: eu vou levantar aquele que tem compromisso comigo. Coloca os prisioneiros para sonhar. E esses prisioneiros ficam encabulados com o sonho. Procuram um intérprete. José estava lá. Interpreta os sonhos. E da forma que interpretou os sonhos, aconteceu. E ele disse para aquele que ficou vivo: olha, lembra de mim. Um dia por aí, fala para o rei de mim, que eu estou aqui. Ele tinha projeto, ele tinha vontade de viver, ele tinha vontade de sair daquele lugar, mas foi esquecido. Aí você vai dizer: mas pastor, o carcereiro, o copeiro esqueceu do José que ajudou. Esqueceu. Mas Deus não esquece. Deus não esquece. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão.
passando pela prova, está vivendo no meio dela, está relutando contra os sentimentos, achando que não tem mais jeito, achando que Deus está dormindo para você, ou que esqueceu de você no meio desse deserto. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não esquece daquele que tem compromisso com Ele. Agora tem uma coisa: o tempo de Deus, o teu tempo não é o tempo de Deus. O teu tempo não é o tempo de Deus, mas Deus tem um tempo determinado para te exaltar, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Aleluia! Aí Deus perturba agora o faraó. A Bíblia diz que Deus coloca um sonho no sono de faraó. E o faraó fica procurando um intérprete para este sonho. Quando de repente ele foi lembrado pelo copeiro. E diz: ô rei, quando eu estava preso, tem um rapaz lá na presídio que ele interpretou o meu sonho e o do padeiro. E do jeito que ele interpretou o sonho, aconteceu. Eu estou até envergonhado, porque ele disse assim: lembra de mim, eu só estou lembrando dele hoje. Então faz o seguinte: busca esse rapaz lá, coloca meus sonhos diante dele. E ele diz: jovem, eu estou perturbado com os sonhos que eu tive. Não, o senhor pode me contar? Posso. Olha aí, deixa eu pedir aqui uma orientação de Deus. Deus, eu preciso da revelação desses sonhos, porque eu acredito que este é o primeiro passo para mim se levantar aqui. Aí Deus vai dar revelação a José. E o texto vai dizer que José revela os sonhos de Faraó, e quando José revela, há um projeto de escape para os egípcios. E o José diz: tem um grande projeto que precisa ser feito: plantação de alimento, colheita de alimento, estoque de alimento, armazenamento de alimento, preparar para os 7 anos de fome e de escassez que vai haver. Chama o homem e coloca diante deste negócio para que te vás bem. E o rei disse assim: quem será este homem capacitado para este negócio, se não for você que está aqui na minha frente, rapaz? A partir de agora tu deixa de ser um prisioneiro e se tornará o governador do Egito. Aqui não está dizendo que José teve que passar pelo cravo político, por urna eletrônica, não. Foi só uma palavra de cima para baixo. Quando Deus quer fazer, irmão, Deus faz assim. Tem crente que fica brigando por política, brigando por voto de urna, criando contenda com o outro, fazendo tudo errado e depois reclama porque Deus não aprovou e não deu certo. Deixa eu te dizer uma coisa: entrega os teus caminhos ao Senhor, e o mais, tudo Ele fará. Não tem um bando do Egito com a foto do José: esse é candidato a governador. A ordem vem de cima para baixo: este é governador do Egito. Assinado, decretado, glória a Jesus. Agora veja o que acontece. Veja o que acontece. A Bíblia diz que o rei mandou aclamar José diante da população do Egito. Deus sempre vai nos dar uma oportunidade, irmãos, para olhar para os nossos inimigos e dizermos para eles:
vocês foram vencidos. Com a ajuda de Deus na minha vida, vocês foram vencidos e serão envergonhados. E o nome do Senhor continuará sendo glorificado na nossa vida. Você já pensou? Alguém puxando José montado no cavalo pelas ruas do Egito. Ia proclamando um novo governador. E aonde aquele cavalo passava, todo mundo tinha que se inclinar diante do novo governador. Imagine ele passando na casa da mulher de Potifar. E ela tendo que se inclinar diante daquele que ela caluniou e junto com seu marido o lançaram na prisão. Mas o que me chama a atenção aqui, e eu termino aqui com isso aqui. José poderia ter aproveitado da oportunidade de governo do Egito para se vingar de muitas coisas, não poderia? A Bíblia diz que os 7 anos de escassez não foram revelados a Jacó, o pai de José. Então a fome chegou na terra de Canaã, a terra das peregrinações. Chegou a fome. E eles, para não morrer de fome, ficaram sabendo que enquanto a nação passava fome, o Egito tinha alimento. E o pai disse: vamos no Egito, vai comprar alimento para nós não morrermos. E quando esse jovem chega para comprar alimento no Egito, tinha que passar por quem? Pela liberação do governador. E o governador de cara, conheceu seus irmãos. Mas os irmãos não conheceram o governador. Mas o governador conheceu. E o que me rasga aqui a alma é entender que a vida daquele que serve a Deus e que vive uma vida direcionada a Deus é diferenciar o coração. Jesus disse que o coração é manso e humilde. O texto vai dizer que José dá comida aos seus irmãos. O texto vai dizer que José pergunta pelo seu pai, a mãe, seus familiares. E por final, o texto vai dizer que José chora com seus irmãos, perdoa um por um e manda buscar todos e sustenta na terra do Egito. Isso aqui é o que é de mais importante para as nossas vidas. É o perdão de Deus para os nossos corações, irmãos. Quer ser grande? Perdoa. Quer ser exaltado? Se humilha. Quer crescer? Desça na presença do Senhor. Tenha um coração que perdoa, transformado. Afugenta da tua alma as mágoas, as tristezas, as amarguras, o ódio que tu sente, para que Deus possa te contemplar e no tempo certo exaltar você. Exaltar você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Não deixe de sonhar. O que é que tu tem sonhado? O que é que tu tem buscado? O que é que tu tem colocado diante de Deus para a tua vida? Que metas tu tem estabelecido para a tua família? Agora deixa eu te dar um conselho. Te propõe a ser sempre fiel ao Senhor nosso Deus. Não abra mão disso. Há tempo e há fora de tempo. Viva íntegramente
literalmente sendo servo bom e fiel a Deus. E Ele vai conceder o desejo do vosso coração. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar nesta noite. Deus, eu estou orando por esta igreja. Esta igreja do Senhor vai viver o melhor de Ti nesta atualidade. Os Teus filhos, meu Senhor, receberá de Ti a graça, a misericórdia, e juntos serão abençoados. Aquele que tiver humildade, Senhor, continuará sonhando os Teus sonhos, vivendo as Tuas maravilhas enquanto viver na terra, e o Senhor continuará abençoando a todos, na autoridade do Espírito Santo,